Nós estamos iniciando uma série hoje aqui na Igreja Batista de Calcaia do Alto, uma série com um tema curto e simples, porém bastante necessário e desafiador. O título dessa série é Ser Igreja. Durante esses próximos domingos, nós queremos refletir a partir das Escrituras sobre a Igreja de Jesus. Obviamente nós não esgotaremos todo o assunto, mas nós queremos, através de uma reflexão bíblica, pensar na nossa identidade e na nossa missão como povo de Deus. A igreja, ela tem a sua natureza, ela tem o seu propósito definido claramente nas Escrituras, e nós não podemos inventar, ou nós não podemos caminhar contrário a isso. Mas como igreja local, nós precisamos pensar sobre a razão pela qual nós existimos, para onde nós estamos caminhando, quais os valores bíblicos que norteiam, que direcionam a nossa igreja local. Por isso, ao longo desses domingos, nós vamos considerar 5 aspectos fundamentais dessa identidade. Primeiro, o que significa ser igreja? Quem nós somos à luz da palavra de Deus. Depois, o que é ser uma comunidade bíblica, uma igreja edificada na palavra de Deus. O que é ser uma igreja acolhedora, como nós expressamos o amor e a graça de Deus em nossos relacionamentos. O que é ser uma comunidade transformadora, uma igreja que não existe para si mesmo, mas que vive esse evangelho que transforma a vida, que transforma as famílias e comunidades. O que é ser uma igreja que tem um chamado e uma missão, ser e fazer discípulos, que conduz pessoas a um relacionamento com Jesus, formando discípulos que fazem discípulos de Jesus, refletindo sobre o nosso compromisso, como fazer discípulos ou com fazer discípulos. E hoje, introduzindo essa temática, nós vamos refletir sobre o que significa ser igreja. É uma pergunta óbvia, porém essencial para a abertura dessa série. O que significa ser igreja? Eu imagino que você, agora no finalzinho da tarde, você se arrumou, saiu de casa e possivelmente disse: estou indo para a igreja. Você não saiu aleatoriamente. Você veio para uma igreja específica. Você veio a uma igreja batista, mas não qualquer outra igreja batista. Você veio para a Igreja Batista de Calcaia do Alto. E se você é aquela pessoa que tem um senso de pertencimento, talvez ainda disse: olhou para sua família e vamos para a nossa igreja. Ou eu estou indo para a minha igreja. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a essas expressões utilizadas no nosso dia a dia e que ganham significados derivados da palavra igreja, mas para muitas pessoas, o primeiro significado que vem à mente quando se pensa na palavra igreja é um lugar, ou um prédio, ou ainda uma denominação. É comum frases do tipo: que igreja bonita. Quem nunca passou numa igreja em frente a um templo e disse: que igreja bonita? Vamos à igreja, como falamos aqui, ou fazemos aquela pergunta: onde fica a sua igreja? Qual é a sua igreja? Eu costumo dizer para as minhas alunas de doutrinas cristãs que quando nós estudamos ali eclesiologia, a doutrina da igreja, que igreja não é o prédio, embora ela possa ser reunida em um. Que igreja não é a denominação, que embora ela possa fazer parte dela. A igreja não é cada pessoa ou indivíduo isolado, mas a partir da sua reunião. Então, queridos, a igreja não é um edifício físico, mas um grupo de crentes. Não é uma denominação, uma seita, uma associação, mas um corpo espiritual. A igreja não é uma organização, mas uma comunhão que inclui os crentes. A igreja não é um lugar. A igreja não é uma programação.
A igreja não é um encontro de pessoas. A igreja ela é formada de pessoas. Como membro da igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo e, portanto, nós temos uma missão em comum com os demais irmãos. Você e eu fazemos parte de um grupo de pessoas que, por meio de Jesus, foram ligadas umas às outras. O sangue de Jesus Cristo nos fez irmãos, membros do mesmo corpo e participantes das mesmas realidades espirituais. Então, queridos, a igreja é um povo, não um lugar, e nem uma agenda de programação ou de programas. É um corpo unido a Cristo, que é o cabeça. É uma família unida por adoção por meio de Cristo. A igreja ela é um organismo criado por Deus, o qual revelou para nós na Bíblia a sua natureza e a sua missão. A gente não precisa inventar, a gente só precisa ler. Então, após essa introdução, para respondermos à pergunta o que significa ser igreja com mais profundidade, nós precisamos perguntar ou olhar para aquele que é o cabeça da igreja. O que ele diz sobre o que é ser igreja, o significado da igreja? E por isso eu convido você a abrir sua Bíblia. Mateus 16. Mateus 16, versos de 13 a 18. Mateus 16, de 13 a 18. Você pode abrir sua Bíblia, acompanhar aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Pai, obrigado pela tua palavra, temática que já foi introduzida, palavra que foi lida agora, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir o Senhor, Pai. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos o Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Estão me ouvindo bem, irmãos? Qualquer coisa, Paulo, dá um grauzinho aí se o barulho lá fora aumentar muito. Obrigado, Anderson. Fechou as janelas ali. Mateus, ele registra a palavra igreja sendo pronunciada dos lábios do próprio Jesus 2 vezes. Aqui nesse texto, em Mateus 18, 17, em relação a tratar as ofensas de um irmão, apenas para nós entendermos o contexto aqui, Jesus ele chega à região de Cesareia de Filipe, um local famoso por seu paganismo. Lucas 9, o texto paralelo a Mateus, diz que Jesus orou e após orar, ele inicia um diálogo com os seus discípulos. E ele faz 2 perguntas para eles. E a primeira pergunta que Jesus faz para ele é: quem as pessoas, quem as multidões dizem que eu sou? Jesus queria saber a opinião que as pessoas teriam sobre ele. Obviamente Jesus sabia, mas ele queria ouvir isso dos seus discípulos. E os discípulos respondem: alguns dizem que é João Batista. João Batista nesse período já estava morto, porém eles acreditavam que ele podia ser que tivesse ressuscitado dentre os mortos. Outros dizem que é Elias,
que ele teria retornado, uma vez que tem uma profecia lá em Malaquias que dizia que Elias era aquele que precederia o dia do Senhor. Ainda outros dizem que Jesus é Jeremias, ou com um ministério talvez semelhante ao de Jeremias, desafiando a nação a se arrepender. E outros dizem, ou talvez é um dos profetas, um dos grandes profetas que poderia ter ressurgido. O povo, eles reconhecem Jesus como o enviado de Deus e como seu porta-voz, mas o entendimento deles é inadequado. Jesus, então, agora dirige a pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E como sempre, Pedro, ele sai na frente, dando a resposta em nome do grupo, e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Pedro, queridos, ela é carregada de um grande significado. Porque Pedro está dizendo, Jesus é mais do que um profeta. Jesus, ele é um ungido, prometido, enviado por Deus. Jesus é de natureza totalmente diferente daquele que as multidões achavam que ele era. Ele não era outro da linhagem dos profetas, ao qual Deus falara muitas vezes à nação de Israel, mas era o filho desse Deus vivo, que conhecia a mente e os propósitos do seu Pai. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. Aqui está a confissão central sobre a identidade de Jesus, que depois ele vai ensinar aos discípulos o que ela significa. Então Jesus diz para Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado nem por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. O Senhor Jesus diz que não foi carne ou sangue, que não foi uma pessoa, que não foi uma sabedoria humana, que fizeram Pedro reconhecer essa verdade revelada nas Escrituras, agora exposta diante dos seus próprios olhos, mas o próprio Deus. O que você disse agora, Pedro, não foi pelas suas habilidades, não foi pelas suas capacidades, não foi pela sua inteligência, mas foi revelado pelo próprio Deus. Não existe maior felicidade que conhecer essa verdade. E Jesus agora então, e aqui eu começo a entrelaçar com a nossa temática, porque Jesus então faz um jogo de palavras com o nome de Pedro, verso 18. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Pedro, Petros, nome próprio, a Pedro foi divinamente revelada essa grande verdade. A confissão de Pedro, a igreja está sendo edificada sobre a verdade confessada por Pedro. A igreja está edificada sobre a verdade que é Cristo. E que Pedro havia percebido e confessado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui é a primeira vez que Jesus usa o termo igreja. A primeira vez que Jesus usa esse termo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o povo se reunia para adorar a Deus. E eclesia significa chamar ou chamados para fora. Designava a assembleia dos cidadãos de uma localidade. E Jesus então está dizendo para eles: eu estou edificando uma nova comunidade. Jesus ele está começando um novo edifício. Jesus ele está começando uma nova obra que em sua expressão invisível teve seu início desde antes da fundação do mundo. Quando Deus decidiu escolher para si um povo de propriedade exclusiva sua, decretando a redenção desse povo por meio do sacrifício do Cordeiro, que foi imolado desde antes da fundação do mundo, mas que agora na sua expressão local, ela começa a se tornar visível. Ou mais para frente, ela se torna visível. E a primeira verdade que eu quero destacar, que nós precisamos observar, quando nós pensamos no que significa ser igreja,
A primeira verdade é que a igreja ela tem a sua origem em Cristo. Queridos, a igreja não é uma invenção humana. Ele a edifica, ele a constrói, ela pertence a ele. A igreja tem uma origem divina e deve ser centrada em Cristo. Na prática, a igreja pertence a Cristo. A igreja está sendo edificada, construída por Ele. Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é o construtor da igreja. Não somos os donos da igreja, nós pertencemos ao dono. Por isso o modelo de como devemos viver a igreja, a nossa missão, a nossa identidade vem dele. Nós não precisamos comprar nada no mercado gospel, no mercado religioso. Nem inventar nada. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ter a agenda dele. Isso que é ser igreja, queridos. Não é inventar um modelo humano. Não, Jesus deixou claro, nós vamos ver aqui mais para frente. Só perguntar para ele em oração e leitura bíblica. A igreja não pode ser conhecida apenas por sua atividade. A igreja precisa ser conhecida porque ela é centrada em Cristo. A igreja, nós vamos ver aqui, ela precisa ter um braço social? Sim. A igreja precisa ter um encontro que edifica? Sim. A igreja ela precisa ser uma comunidade que adora a Deus? Sim. Mas a igreja precisa ser conhecida, porque ela é centrada em Cristo. Nosso alvo não é ver quão inovadores nós podemos ser, e sim identificar o quanto fiéis nós podemos ser, a melhor versão de nós mesmos, mais parecidos com Cristo Jesus. Sabe quem é a pessoa mais importante aqui nessa noite? É Jesus. Ele deve ser adorado pela igreja. Sabe quem é o herói da igreja? O herói da igreja não é um pastor. O herói da igreja não é um líder. Não é o membro mais antigo. Não é o que dizima o maior valor. Não é quem tem mais oratória ou formação. Não é quem tem mais capacidade de mobilizar pessoas. O herói da igreja é Jesus, o Filho de Deus. Nós somos apenas servos de Cristo, que está edificando a sua igreja. Nas palavras de Paulo aos Coríntios, nós somos apenas cooperadores. Ele nos permite participar da obra que é dele. Se eu não estiver aqui, queridos, vai ter outro. Se você não estiver aqui, vai ter outro, porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é Jesus. O nosso tempo passa. Deus nos mobiliza de um lugar para o outro, mas a obra não para, porque a obra é dele. Ao longo desses 28 anos que temos como igreja, quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas pessoas já estão na glória? Quantos já mudaram para outra localidade? Quantos mudaram de ministério? Quantos mudaram? E a igreja deixou de ser igreja? Não deixou, porque a igreja não é nossa. E isso é a beleza de ser igreja, queridos. É ter a percepção que a igreja é de Jesus. É ter a percepção de que a igreja é dele. A igreja não tinha a tecnologia que tem hoje. A igreja não tinha os bancos que tem hoje. Tinha, irmão Luiz? E a gente ainda não quer nem uns menos confortáveis que esse, porque esse está bom demais para a nossa coluna. Né? A gente nem quer uns mais simplesinhos que a gente pode empilhar tudo depois, porque a igreja evoluiu, queridos. A estrutura evoluiu. Mas a igreja não é minha, a igreja não é sua. Nós passaremos, mas a igreja é dele. E essa é a primeira verdade que nós precisamos ter. A igreja tem a sua origem em Cristo. A igreja precisa ser centrada em Cristo. A igreja não adora homens. A igreja não adora pessoas. A igreja não adora imagens. A igreja não adora estrutura. A igreja não adora dinheiro. A igreja adora Cristo Jesus.
Isso serve a igreja. Dinheiro serve a igreja. Pessoas servem a igreja. Mas a igreja é edificada e construída sobre Jesus. Jesus, ele prossegue o diálogo com seus discípulos, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ou seja, a morte não pode destruir a igreja. A morte não pode impedir ela de seguir em frente. Existe uma promessa de vitória, mesmo diante de perseguições, crises ou decadência cultural. Pelo fato da igreja ser a propriedade e a edificação de Cristo, não há nada desse mundo, nem o próprio inferno, que possa se colocar contra ela e a vencer. Nada, nem ninguém pode destruir a igreja de Jesus. Porque a igreja não é prédio. Igrejas são pessoas. Esse prédio pode fechar, queridos. Esse prédio pode fechar. E a igreja aqui nessa localidade, ela pode deixar de existir. Quantas na história deixaram de existir? Já viram alguma reportagem na Europa, igrejas que se tornaram shoppings? Já viram sobre isso? Dá uma pesquisada depois. Grandes templos que se tornaram obsoletos, que não tinha mais gente, e virou shopping, virou restaurante, virou lugar turístico. Templos históricos que viraram isso. Mas a igreja, a comunidade, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Não é a estrutura. E aqui nós precisamos parar, porque existem alguns extremos perigosos. Eu creio e entendo que a igreja no seu ministério com relação a Deus, aqui eu estou usando uma figura, ela olha para Deus, ela olha para cima. E ela adora a Deus, ela é uma comunidade que se prostra diante de Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. A igreja, no seu ministério ou na sua vida em relação a nós cristãos, nós precisamos ser uma comunidade de edificação. O que isso significa? Nutrir aqueles que já são cristãos, edificá-los à maturidade, ao crescimento na fé. A igreja, com relação ao mundo, ela olha para o mundo, ela olha para cima, recebe poder do alto, ela se reveste internamente pelo Espírito Santo, mas ela olha para o mundo, ela evangeliza, ela age com misericórdia. Ela tem uma missão de ganhar o mundo para Cristo, curar as feridas, suprir as necessidades uns dos outros. Esses 3 propósitos, eles foram ordenados pelo Senhor, eles são bíblicos. São importantes, nenhum deles pode ser negligenciado. O perigo é quando nós vivemos os extremos e deixamos o centro do ministério da igreja, da sua missão, que é o Evangelho. Jesus, a proclamação da mensagem, o conteúdo proclamado, as boas novas do reino, o Evangelho, ele precisa estar na raiz de tudo que a igreja faz, para que a igreja possa ser uma comunidade que serve e glorifica a Deus. Mas o problema, repito, é que nós vivemos extremos. E sabe quando nós vivemos esses extremos? Quando a igreja se torna um monastério. O que isso significa? Um lugar de isolamento espiritual, onde os cristãos se separam totalmente do mundo, fugindo da cultura, das responsabilidades sociais, porque a igreja adora. E aí ela só olha para Deus, e ela se isola de tudo, porque ela só quer olhar para Deus. A igreja precisa olhar para Deus, óbvio. Senão não faz sentido ser igreja. Mas a igreja é um monastério, e não é um monastério que você vai até um monastério. Talvez é um monastério no meu e no seu coração, quando a gente quer se isolar de tudo, quando a gente quer achar que a vida é só contemplação. Contemplar o sagrado, contemplar o divino. Isso é um extremo perigoso, queridos. Ou quando a igreja se torna uma fortaleza. Aquele lugar alto, cercado por muros, onde nós estamos naquele portão, lembra aquelas portas daquela fortaleza, tem um lago, um jacaré lá no meio, que protege ali, você está ali seguro. Um lugar de defesa dos crentes em relação ao mundo, um local de medo e proteção contra o mundo, todo mundo fechado, esperando Satanás bater na porta, mas com a certeza. Qual é a nossa certeza?
a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E aí a gente fica fechado, esperando o inimigo vir bater na porta, porque nós estamos com medo do mundo. E isso é um extremo perigoso. Ela se fecha pelo medo de não se contaminar. Ela esquece da sua missão e ela deixa de avançar. É a porta do inferno que não prevalece contra a nossa influência nesse mundo. Olha o que Jesus disse em 2 ocasiões, queridos. João 17, 15 a 17, vai lá comigo. Jesus orando pelos seus discípulos e por aqueles que viriam depois. Olha o que ele diz. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. O mundo é o lugar que os discípulos de Jesus devem fazer a sua obra. Eles precisam concluir a tarefa que Jesus deu a eles. Atos 1, capítulo 1, verso 8. Olha o que Jesus, palavras do próprio Jesus, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, os inimigos de vocês. Vocês vão testemunhar lá. E até os confins da terra. Lá para os gentios, vocês também vão testemunhar lá. Eles seriam capacitados pelo Espírito Santo de Deus para serem testemunhas de Jesus. Queridos, isso é um extremo perigoso. Assim como a igreja monastério, ou o coração monastério que quer se isolar de tudo, a igreja fortaleza, que se fecha com medo do mundo, é um extremo perigoso. Porque Jesus nos enviou para fazer a missão onde? Onde que você vai testemunhar de Jesus? Nesse mundo em que nós vivemos. Eu já falei aqui, e eu entendo a intenção, mas me dá até arrepio quando eu escuto alguém falando assim: pastor, você não sabe onde é o meu trabalho. Eu trabalho só com gente incrédula. E eu trabalhei 23, 24 anos no mercado de trabalho, eu sei o que é trabalhar com gente incrédula, queridos. E sabe por que Jesus te pôs lá? Porque é lá que você tem que testemunhar. Viver com crente é onde? Igreja. Deus nos dá a oportunidade, por algum propósito na sua soberania, de trabalhar com crentes, amém por isso. Mas é lá que você vai glorificar o nome dele. É lá que você vai testemunhar de Cristo Jesus. É lá. Senão você vira caseiro da igreja, segurança da igreja, porteiro da igreja, e aí você só está trabalhando com crente. E eu tenho certeza que você vai reclamar. Tenho certeza que você vai reclamar. E aí você vai pedir oração por quê? Porque você trabalha com crente? Pastor, ora pelos crentes da igreja, porque os caras deixam as coisas de qualquer jeito aqui, e eu sou o caseiro da igreja. Né? Você sabe como dá trabalho ser o zelador, deixar todo lugar. E agora o problema é os crentes. Percebe? Como tem coisa que não tem lógica, extremos perigosos. Se Deus te pôs lá no seu trabalho, queridos, é porque Ele tem um propósito ali. O pior chefe que eu já tive na minha vida, em 23 anos de trabalho, foi uma crente. Que se dizia crente, mas que não vivia como um crente. Então, queridos, se Deus te pôs lá, testemunha. Viva o Evangelho. E eu quero abrir um parênteses aqui com muito carinho. Para de demonizar tudo. De entrar nessa loucura que no passado era virar disco da Xuxa ao contrário para ver como é do demônio. Como canta o Hilari Hilarie ao contrário para ver que é do demônio. Ver mensagem subliminar em tudo que de fato existe. Mas cuidado com isso. Cuidado com os exageros. De não poder assistir um filme no cinema. Que um desenho animado com determinada cena você está invocando Satanás. Que um pastor ou um teólogo da internet que você não sabe nem quem é, que igreja é, você nem segue o infeliz. Pode nem ter um compromisso com a igreja local, que está buscando like, mas também pode ser um crente, que fez um post sobre determinado assunto. Para com isso, porque isso é extremo. Isso é extremo. Pergunta para o seu pastor se ele concorda.
Principalmente antes de divulgar nos grupos da igreja. No seu post você faz o que você quiser, desde que não dê mau testemunho. Mas não da igreja, pergunta para o seu líder. Pergunta para o seu pastor. Porque a igreja não é obrigada a ficar sendo doutrinada por pastor de internet, queridos. Não é obrigada. E já respondo. Se você perguntar para o seu pastor, e eu espero que seja eu, não seja o da internet, eu já respondo. Nós não podemos ser ingênuos, expor os nossos filhos a qualquer coisa. Mas existe idade dentro de certos limites, que você pode ir lá assistir junto com ele, e depois vocês dialogarem sobre o filme, à luz da palavra de Deus, comendo um lanche no McDonald's. Insira nele, ensine nele seu filho a ter uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo a partir da palavra de Deus, queridos. Isso se faz através do pastoreio, do diálogo, não é extremismo. Não é extremismo. Para de demonizar tudo, de ser legalista, e aproveita as oportunidades para ensinar e discipular o seu filho. E daqui a alguns anos, quando ele estiver lá na faculdade, ele aprendeu os valores do reino, que não vão esfriar a sua fé. Porque ele não cresceu em uma bolha gospel. Você não consegue pôr o seu filho numa bolha gospel, querido. Amém, se você pode pagar uma escola cristã com valores cristãos para ele, amém, você deve fazer isso mesmo. Amém, se você consegue blindar ele de algumas coisas, mas lá na escola cristã, lá na escola com valores cristãos, ele vai ouvir de um amiguinho um palavrão, se não for ele o primeiro a falar o palavrão, e você vai ter que ensinar com ele, explicar o que é o palavrão. Isso é pastorear o coração dos nossos filhos, queridos. Não existe bolha gospel. O mesmo que diz que o mundo jaz do maligno, João, nas suas cartas, ele vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a gente precisa, queridos, parar com essa loucura extremista de ser igreja e falar, nós estamos no mundo. Para ser influência nesse mundo, não para ser igual ao mundo. Limita, se não tem idade, não assiste. Criou-se dentro da minha casa uma expectativa para assistir um filme há um tempo atrás da Barbie. Lembra do filme da Barbie que saiu? A Lelê sempre amou Barbie. E aí criou-se essa expectativa, vai sair o filme da Barbie. Quando saiu o filme da Barbie, qual era a classificação do filme? Nem lembro. Mas era de adolescente, 12 anos. Então quer dizer, o próprio mundo já está olhando e está falando, um filme não é para uma criança. Comecei a pesquisar, daí Isa começou a pesquisar um pouco sobre isso, e nós vimos que o filme, além dos valores, o filme não era um filme para criança. Eu levei minha filha para assistir o filme? Não, mas eu demonizei tudo. Não, queridos, é um mundo que olha e tem uma ótica que não é a partir da palavra de Deus. E eu expliquei, a Daís explicou para ela por que a gente não estava indo assistir o filme. Você cresceu assistindo Chapolin Colorado, Chaves, Voodoo do Pica-Pau. Ou não tinha isso? E nem por isso você cresceu adorando nada disso. Vai lá, uma cena de 30 segundos e olha para o seu filho que entende, que tem faixa etária, e fala assim, sabia que tem países que as pessoas fazem isso? E quando o evangelho chega, o evangelho muda. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a ter esse olhar, queridos. Porque senão, sabe o que vai acontecer com os nossos filhos? O que já aconteceu com muitos aqui em outros lugares. Quando chega na faculdade, eu descobri um mundo. Eu saí do colinho da minha mãe e do meu pai, eu saí da bolha religiosa, eu saí da bolha gospel. Sabe qual é a nossa falha no meio disso, queridos? É não ensinar os nossos filhos a pensar a partir das Escrituras. Os nossos filhos precisam pensar a partir das Escrituras. E quem ensina isso? O pai e a mãe. Os pais, o responsável. E quem é parceira? A igreja, que não é uma fortaleza, para todo mundo ficar fechado aqui. E falar, ó o que está acontecendo lá fora, vamos se fechar aqui. Não, para com isso. E há um terceiro extremo, é quando a igreja é uma ONG. A igreja é uma comunidade terapêutica. Uma comunidade de ajuda social
e de projetos humanitários, suprindo as necessidades físicas, materiais, culturais e socioeconômicas da sociedade. A missão da igreja é ajudar os pobres e necessitados. Queridos, a igreja precisa ter momentos de se retirar para ter um retiro. Nós damos o nome errado, o acampamento não, é retiro. Um retiro espiritual, sim. Mas a igreja vive em retiro espiritual? Não. A igreja precisa se edificar, estar fortalecida, ganhar forças para enfrentar o mundo? Sim. Mas ela vive presa? Não. Você precisa trabalhar. A igreja precisa ajudar os necessitados, a começar dos da família da fé? É bíblico. Sim. Mas é só isso que a gente faz? Isso é extremo. Isso não é ser igreja. Isso é perder de vista o propósito do que é ser igreja à luz das Escrituras. A igreja, de acordo com as Escrituras, existe para que o nome do Senhor se faça conhecido entre todas as pessoas, para que Ele seja glorificado. E os objetivos, propósitos e ações de uma igreja local devem ser a adoração a Deus, a edificação da igreja e a evangelização do mundo. Mas nós não somos um monastério, nós não somos uma fortaleza e nem uma ONG ou comunidade terapêutica. Esses são os extremos. O evangelho precisa governar a maneira como a igreja funciona. A gente vai precisar, queridos, nesse mundo polarizado que a gente vive, tomar algumas decisões. É a Bíblia que governa a gente. A gente é membro de uma igreja local e a gente é pastoreado dentro de uma igreja local, edificado, ou nós vamos viver na internet por aí? Sendo pastoreado por pastores que muitas vezes não têm nem compromisso com uma igreja local. Tem muita gente séria, não tenho dúvida. Eu sigo e não tenho problema nenhum em seguir, em ouvir, em ler, em compartilhar individualmente com o outro quando eu leio alguma coisa interessante. Não tenho problema nenhum com isso. O problema, queridos, é que se a gente não olhar o que é ser igreja, igreja local, e uma das responsabilidades do pastor é capacitar os santos para que eles não sejam levados todos os lados de doutrina. Porque senão vai entrar tudo aqui dentro. E aí é melhor a gente tirar essas cadeiras, contratar um estúdio e fazer da igreja um grande podcast. Porque se é assim que a gente quer viver, ou a gente vai ser nutrido a partir da palavra de Deus. E como a gente é nutrido na igreja local? Participando dos cultos, vindo para a EBD, crescendo, dialogando naquilo que como líder você tem a oportunidade de dialogar. É assim que a gente é nutrido na fé, olhando para a nossa confissão de fé, o que a gente crê. E aí é que a gente é nutrido. Isso é ser igreja. A igreja é uma instituição que recebeu de Deus a tarefa de anunciar a mensagem de arrependimento e fé em Jesus Cristo como o perdão dos pecados. Deus nos deu essa tarefa. Jesus nos inseriu nessa sociedade para fazer diferença. Por isso a gente precisa saber o que está acontecendo nesse mundo e ter contato com as pessoas. Nós precisamos cumprir o nosso chamado como povo de Deus no mundo, queridos. A gente não vai lotar a nossa agenda de programação para que os seus filhos fiquem ocupados o tempo todo para ele não ter tempo de não ter um amiguinho fora da igreja. A gente não vai reunir os seus filhos, jovens e adolescentes, todo o tempo para que ele não tenha contato nenhum com o mundo. A gente vai ensinar a palavra para eles. Você é adulto, a gente não vai fazer encontro toda semana para que você não vá comer um churrasco com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho. Você é idoso, a gente não vai ficar fazendo excursão todos os finais de semana para você não ir com as outras igrejas. Porque esse não é o nosso papel como igreja. Precisamos ter atividades? Óbvio. Mas esse não é o nosso papel principal como igreja. Se você tem um amigo querido, que é da igreja X, e te convidou, você idoso, para ir lá na excursão que ele vai ter da igreja dele. Fala um lugar bacana que os mais idosos gostam de ir aí. Fala lá, irmão Hélio, ajuda a gente aí, para quebrar um pouquinho. Ó. Ele fala, eu não sou velho. Olambra. Olambra tem uns novos que vão querer ir também. Mas se você tem um amigo, querido,
um amigo querido de outra igreja, e que vai fazer a excursão para Olambra, e você não tem nenhum compromisso com a nossa igreja local naquele domingo, Deus te abençoe e vai curtir Olambra com seu amigo, queridos. Porque talvez é lá que você vai ser edificado naquele final de semana. Sabe, queridos, a gente precisa mudar a chavinha do que é ser igreja. E entendam, eu estou falando de extremos, eu não estou falando que a gente não tem programações com criança, que nós temos. Que nós não temos programações com jovens e adultos, que nós temos. Nós estamos programando coisas para os idosos, e teremos. O que eu estou querendo dizer é os extremos de você achar que você não pode se misturar com ninguém, porque você está na bolha. Nós precisamos cumprir o nosso chamado como povo de Deus no mundo. No mundo. No mundo. Sabe qual foi a oração? E aqui eu estou abrindo o meu coração para os irmãos. Sabe qual foi a minha oração para Deus, vindo de um contexto que eu via coisas diferentes? Qual foi a minha oração para Deus quando eu assumi um ministério de tempo integral numa igreja? Que foi o caso aqui. Foi, Senhor, nunca tire do meu coração a percepção de como é a vida dos meus irmãos. Porque é muito fácil para mim, queridos. O meu ministério é a igreja. Eu estou inserido no meio da igreja. E eu posso facilmente esquecer o que é pegar um ônibus e ter que chegar 8 horas no trabalho, na correria, pegar o filho da escola e ter que voltar para casa porque tem uma outra atividade, que tem que deixar o filho no curso, que tem que fazer, que tem que férias de 30 dias, que tem um chefe cobrando, que tem tudo isso. Isso é muito fácil a gente perder de vista o que é isso e ficar numa bolha. E aí eu quero que todo mundo me serve. E aí eu olho que todo mundo que não pode vir para a igreja não é crente, porque não está servindo a igreja. Isso é egoísmo, isso não é ser igreja a partir das Escrituras, queridos. Isso é um projeto pessoal de muitas pessoas. Eu sou pastor de uma igreja onde cada um tem a sua dinâmica de vida. E talvez quarta-feira você não vai poder estar aqui. Se você pode e não está, você precisa rever. Mas talvez quarta-feira você não vai poder estar aqui, porque você está vindo nesse trânsito da Raposo. E você não vai chegar aqui no horário do culto. E eu não posso julgar você por conta disso. E a gente precisa rever os nossos valores. Precisamos cumprir o nosso chamado como povo de Deus no mundo. E essa é a segunda verdade que nós precisamos observar. A igreja é uma congregação de pessoas que foram chamadas para reunir-se pela palavra de Deus. O povo se reúne para ouvir a Deus, uma comunidade de pessoas, o povo de Deus, ligado uns aos outros por estarem ligados a Deus por meio de Cristo. A igreja é o povo de Deus no mundo, sem ser do mundo. A igreja é o povo de Deus no mundo, sem ser do mundo. A terceira verdade que nós precisamos observar, e última, é que a igreja é um povo com uma identidade e missão. Eu abri o culto dessa noite lendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro nos lembra de quem nós somos. Somos o povo de Deus, com um chamado claro: anunciar as grandezas daquele que nos chamou, refletindo a glória de Deus nesse mundo. Ele apresenta uma descrição da identidade do cristão. Aqui eles são vistos como grupo, como coletividade, como comunidade, corpo de Jesus Cristo. É a comunidade do povo de Deus. Não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Pedro, ele usa como pano de fundo aqui, mesmo que não citando diretamente, as passagens de Isaías 43, 20, você pode ler depois, Êxodo 19, de 5 a 6, e ele aplica esses títulos à igreja de Cristo, composta de judeus e gentios. Assim como Israel era chamado de povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, os crentes também são denominados escolhidos, ou sacerdócio real. Pedro, ele usa 4 expressões
Vocês são geração eleita, ou raça eleita. Uma nova raça, uma nova composição, uma nova composição de gente que assumem os privilégios e a promessa que pertenciam ao povo judeu. E ela é eleita, ou seja, escolhida por Deus antes da fundação do mundo. A igreja deve sua existência ao fato de Deus a ter escolhido. O sacerdócio real, o sacerdote era alguém que ocupava uma posição honrosa e de responsabilidade. E Pedro coloca um ingrediente novo a esse sacerdócio, é um sacerdócio real. É real porque serve o rei da terra. E o seu serviço é em prol do reino de Deus. A igreja tem acesso irrestrito ao rei e a seu trono, porque os seus membros estão incluídos na família de Cristo. Vocês são nação santa. Vocês são um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade humana por falarem a mesma língua e compartilharem uma cultura e uma história comum. Mas vocês também receberam uma posição que Deus deu ao seu povo, separados e, portanto, santos, sobre o seu domínio. Nós estamos sobre o domínio de Deus. Somos chamados para sermos santos, como é santo aquele que nos chamou. Povo exclusivo de Deus. Deus atribuiu cada membro da sua igreja em todo o mundo e constitui eles numa família para si mesmo. Somos o povo comprado por Deus para pertencer exclusivamente a Deus. A igreja é propriedade do Senhor porque Ele a comprou com seu precioso sangue. Nos tirou da escravidão do pecado e da morte. E o preço da compra é o sangue de Cristo. Queridos, essa é a identidade da igreja. Geração eleita, sacerdócio real, estou resumindo aqui. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Com qual finalidade? Para ser um monastério? Para ser uma fortaleza? Ou para ser uma ONG? Extremos perigosos. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, esse povo escolhido, essa comunidade dos salvos, foram escolhidos para refletir a sua glória e espalhar o evangelho para todos os povos. E como eu espalho o evangelho? Vivendo o evangelho, anunciando o evangelho. Aqui na igreja, aqui é edificação. É testemunhando para aqueles que não conhecem Cristo Jesus. Se você nunca deu um bom dia para o seu vizinho, se você nunca recebeu uma mercadoria do Mercado Livre, deu uma redundância aqui, uma mercadoria do Mercado Livre para ele, ou de qualquer outro lugar, e você convidar ele para vir domingo para a igreja, que relacionamento você tem com esse cara? Ele vai falar, o cara nem bom dia fala para mim. Agora, se você é um cara que fala bom dia, que é simpático com as pessoas, que recebe a mercadoria do Mercado Livre quando chega lá na porta dele, o dia que você convidar ele para um pequeno grupo na sua casa, para vir num culto, numa apresentação do coral, esse cara, possivelmente ele vai olhar e falar, nossa, que vizinho, né? Se relaciona comigo, queridos. Como a gente anuncia a grandeza daquele que nos chamou, se relacionando com aqueles que estão à nossa volta. Esse povo que pertence a Deus, para anunciar os grandes feitos de Deus. Nós somos o povo que celebra os atos poderosos de Deus. Esse povo, essa igreja tem uma missão no mundo. O chamado de Deus nos convida a sair da escuridão do pecado, do domínio de Satanás, para entrarmos na luz maravilhosa da justiça e da obediência a Deus. Mas junto com esse chamado vem uma ordem missionária para a igreja, de proclamar as virtudes daqueles que perdoam nossos pecados, proclamar o amor perdoador de Deus e os grandes feitos de Deus. E Pedro deixa muito evidente para eles, cara, antes de vocês acreditarem no evangelho, no Deus verdadeiro, vocês eram um não povo. Não éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós não tínhamos recebido misericórdia, agora recebemos a misericórdia.
E essa misericórdia, esse perdão de pecados, o evangelho que nós recebemos, é o fundamento da nossa missão no mundo. Nós recebemos misericórdia de Deus e nós somos transmissores dessa misericórdia. Nós somos uma comunidade de pessoas, o povo de Deus, que deve a sua existência ao chamado de Deus. E esse chamado é para refletirmos a sua glória e espalharmos o evangelho a todos os povos. O que é ser igreja? Nós vamos falar isso ao longo dessa série. Mas se eu definisse em uma palavra, eu gosto de definir, e já falei isso aqui em outras oportunidades, a igreja é uma comunidade de pecadores, regenerados, que nasceram de novo, e que são a partir de agora inconformados com os seus pecados, que fazem parte do corpo de Cristo. O ajuntamento local de cristãos comprometido com Cristo e uns com os outros, e comprometidos a serem um referencial da verdade, e na evangelização desse mundo, com o propósito de glorificar a Deus. É a igreja que olha para Deus, que recebe de Deus a sua missão, que há edificação, há crescimento interno, que testemunha e que age com misericórdia nesse mundo. Ela não é um monastério, ela não é uma fortaleza, ela não é uma ONG, mas ela é alguém que recebeu o evangelho de Cristo Jesus e vive esse evangelho. Eu quero caminhar para a conclusão com uma pergunta que é o tema da nossa reflexão. Para você, o que significa ser igreja? O que significa ser igreja, queridos? Fui numa mensagem hoje um pouco mais contundente, chamando a sua atenção, mas para você, o que significa ser igreja? Sabe por quê? Às vezes a gente precisa ser contundente, às vezes no temor de Deus a gente precisa chamar alguma atenção, porque a igreja para a gente vira a nossa experiência pessoal. E aí a gente deixa de olhar para aquele que escreveu o que é ser igreja, e a nossa preferência se torna ser igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é ser a partir daquele que disse o que é ser igreja. A igreja que eu cresci e a igreja de hoje é muito diferente, queridos. Porque a cultura mudou, a sociedade mudou. Imagina a irmã Nélia, né, irmã Nélia, balançando a cabeça ali. É muito diferente, queridos. Eu sou da época que a gente tinha um cantor cristão. Quem é dessa época aqui? Eita, estou velho, hein? Só. E eu era preguiçoso, e quando eu ganhei minha primeira Bíblia, eu falei pro meu pai, compra uma com cantor cristão junto. Lembra aquelas que tinham? Não musical, que isso aí é por irmão Hélio, aquelas que tinham as notinhas. Mas aquela que tinha a letra junto, porque eu levava uma Bíblia só. Não precisava levar o livrinho. Hoje, primeiro, que se a gente não insistir, nem o cantor cristão a gente canta mais. Ou o inário para o culto cristão. Segundo, a gente não precisa mais trazer livrinho, porque tem uma tela bonitinha ali, que a gente vai ler a letra. E como o irmão Luiz falou, a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente fica bravo com os meninos lá de cima. E não é eles, às vezes, ou as meninas. Às vezes é, às vezes não. Quem está ali hoje, que olhou para mim? Clarinha? Clarinha está começando lá. Clarinha a gente perdoa porque ela está começando. Entenderam, pessoal? A igreja é muito diferente, mas o que é ser igreja não é a partir da nossa própria experiência pessoal. É o que as Escrituras falam sobre igreja. Como está o seu coração e o seu comprometimento com a igreja de Jesus? Quando você olha para as Escrituras, como você tem enxergado a nossa identidade, a nossa missão como povo de Deus? Grave essas 3 verdades a respeito da igreja de Jesus que nós ressaltamos nessa noite. A igreja tem sua origem em Cristo. A igreja não é invenção humana. A igreja tem a sua origem em Cristo. Ele deve ser o fundamento. Nós precisamos cumprir o nosso chamado como povo de Deus no mundo. Nós estamos no mundo, queridos. A gente precisa discutir, dialogar, se fortalecer, está doutrinariamente muito bem estabelecido, mas nós cumprimos o nosso chamado no mundo. Não peço que vocês se retirem do mundo, mas livrem-se do mal.
sejam minha testemunha. Lá em Samaria, que vocês não gostam daqueles caras, mas vai lá testemunhar. Os gentios também. Vão lá testemunhar. Porque vocês receberam essa missão, o Espírito Santo capacitou vocês estão sendo capacitados para isso. E a igreja é um povo com uma identidade e com uma missão. Nós somos o povo de Deus. E isso é bonito, não é? A gente deveria ter orgulho de dizer: eu não era nem um povo. Foi isso que Pedro falou. Mas agora eu sou povo de Deus, porque o Evangelho me alcançou. Eu fui alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém?